aos 9 anos, quando eu vim aqui para a praia, eu passei o dia inteiro com os meus pais. Então, chegou no fim da tarde, estava todo mundo extremamente cansado. Nós, naquela época, assim, não usava guarda-sol, não usava filtro solar, então nós nos queimamos, né, toda. E o meu pai tinha um Passat, ele largou em determinado ponto da praia. Hoje não tem onde enfiar a casa, mas naquela época era só duna e mar, na praia do Rincão. Então, ele largou o Passat, meu tio e ele foram tarrafeando, tá jogando tarrafa no mar, enfim. Nós andamos mais ou menos uns 4 quilômetros. Da onde a gente estava, não dava mais para ver o carro, tão longe que já estava. E meu pai, no final da tarde, queria fumar. Então ele falou assim: ó, vai lá e busca o cigarro e traz para mim. E aí ele falou assim: olha, o sol já está descendo, daqui a pouco nós vamos embora, né? Então você vai lá, vê se o cigarro do seu pai está lá. Se não tiver, você fica lá esperando a gente, que a gente já está indo embora mesmo. Quando eu cheguei lá, não tinha cigarro. Então, essas são uma das coisas que, às vezes, a doutora Gilda chama de. Eles montam um cenário. Eles montam um cenário. E eu acredito que, assim, de tantas experiências que a gente viu e escutou, né, ouviu lá no Instituto Gilda Moura, com os encontros de contatados, é bem isso mesmo, sabe? Parece um cenário armado. E vi que não tinha o cigarro, como a minha mãe falou que era para eu voltar. Imagina, uma menina de 9 anos andando sozinha numa praia deserta, que não tem ninguém, e assim, para mim, parecia que tinha 1000 olhos em volta de mim. 1000 pessoas me enxergando, entende? Me vendo. Então, eu comecei a ficar, né? E aí eu falei assim: eu vou voltar. Mas eu tava, cheguei no meio do caminho, eu tava tão cansada. Falei: quer saber? Eu vou voltar para casa. E quando eu falei assim: eu vou voltar pro carro, uma luz muito intensa chegou. Muito, muito, um brilho muito forte. É como se o tempo. Aquilo sumiu de mim. Voltei pro carro. A minha mãe estava lá com a minha irmã. Como é que eu fui até o carro, voltei até metade do caminho, a minha mãe passou por mim, entrou no carro, ficou lá com a minha irmã, e ela não me viu nesse percurso porque era só praia e duna, né? Só areia, o mar ali e duna. Então é impossível isso. E outra coisa, eu com 9 anos, ela não achou, não se desesperou, entrou no carro e foi dormir. Uns 2, 3 anos eu contei essa história, eu falei: mãe, lembra disso assim, assim, assim? Ela falou: eu lembro, mas isso é surreal. Ela falou: não tem como eu chegar no carro, não ver você e não me descabelar, entende? É esquisito isso, né?